Muito bem, estava esperando você, porque sem você esse programa não tem razão. Quando a gente compartilha a Bíblia com alguém, tem que ser com alguém, né? E é com você. Aí na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, tem muita gente que vai ouvindo o programa, né? Se estiver dirigindo, não veja o programa, né? Ouça também, né? A palavra de Deus todos os dias, um capítulo, em diversos lugares, em diversas situações. Pessoas que mandam o programa, o link do programa lá do YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, para os amigos, e eles acabam se inscrevendo, assim como você deve fazer isso também. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, clique lá no sininho, tem um sininho do lado ali, clique nele, você já sabe disso, né? Para poder receber as informações, coisas novas que vão surgindo ali. Todos os dias, à 00:01, o programa é colocado ali no nosso canal. Para as pessoas que gostam de acordar cedo, para as pessoas que trabalham à noite também, para todo mundo, para pessoas de outro lado do mundo, né? Que assistem também. Temos pessoas que assistem no Japão, pessoas que assistem também nos Estados Unidos, na Europa, na África, vários lugares. Na África também nos assistem. Eu quero mandar um abraço ali para Angola. Nossa, eu tenho uma paixão por Angola, já trabalhei lá, fui missionário, tem uma história muito interessante. Fomos sequestrados ali pelos guerrilheiros. O país está em desenvolvimento, tem muitas lutas, depois de 40 e poucos anos de guerra, mas é uma gente maravilhosa. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos angolanos, espero em breve estar por aí também, tenho muita saudade de todos. E um abraço para todos que assistem o nosso programa. Divulgue o programa, tá bem? Lá no Facebook você pode entrar também, na TV Novo Tempo, estaremos lá aguardando você. Estamos em Gálatas e, como eu disse no último capítulo, os capítulos 3 e 4 são capítulos doutrinários. Paulo primeiro vai falar de coisas pessoais, né? Da sua luta, da sua luta com os judaizantes, e agora nos capítulos 3 e 4 ele trabalha um pouco com as doutrinas. Vimos algumas delas no último capítulo, 3, e agora o capítulo 4 começa com a primeira doutrina, da filiação. É tão bom a gente saber quem é o pai da gente, né? Infelizmente, há algumas pessoas que não sabem. Eu conversei outro dia com alguém e disse assim, não, eu não sei o nome do meu pai, minha mãe não sabe o nome do meu pai. Foi uma circunstância maluca da juventude, e era uma pessoa estrangeira e ela não sabia o que eu estava falando, e o outro também, uma confusão, não sei o nome do meu pai. Mas foi criado pelo seu avô e tem Deus no coração, que é o seu pai. Uma pessoa muito centrada, muito querida, e que eu tenho no meu coração. Mas é assim, a gente quer saber a nossa filiação, não é? Eu quero saber minha filiação, eu estou levantando a árvore genealógica da minha família, estou chegando já no pessoal da Itália, já sei que meus ancestrais são da região de Nápoles, uma cidadezinha que a gente precisa descobrir ainda qual é, mas isso dá uma emoção na gente, filiação, de onde eu vim, não é? Meus queridos chegaram pelo porto do Rio de Janeiro, depois foram para Santos e se estabeleceram na Bela Vista, aquela italianada toda no bairro do Bexiga. Isso me dá ânimo, né? Estive outro dia numa padaria em que meu avô comprava, meu pai comprava, eu comecei a comprar e levei meu filho e minha neta. Já teve a oportunidade de estar lá. Importante é a filiação. A gente se sentir parte de. E aqui Paulo está dizendo, nesse setor doutrinário, a filiação. Nós somos filhos de Deus. Mas ele, para explicar isso dentro do contexto que ele estava enfrentando, que eram os judaizantes, que queriam, é bom lembrar, né? Os judaizantes que queriam judaizar, né? Os judeus que queriam judaizar os cristãos gentios, manter as mesmas festas e tudo mais e tal. Ele vai falar um pouquinho sobre isso no livro, na carta, ele fala sempre sobre isso. Mas aqui ele diz assim, olha, um herdeiro, quando é menor, ele não tem diferença nenhuma do escravo, porque ele não tem a posse, não é? A posse vai vir na época determinada, diz o verso 2, diz assim, mas está sob a tutela, está sob tutores, digo melhor, e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, então está dizendo assim, menores no sentido de que estávamos debaixo da lei, nós não conhecíamos o que conhecemos hoje, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Esses rudimentos se referem exatamente às leis cerimoniais. Nós estávamos debaixo das leis cerimoniais, então agora nós não estamos mais, nós éramos menores nesse tempo, não é? Então éramos iguais aos escravos. E manter a minha vida debaixo dessa lei cerimonial
é me tornar igual a um escravo, e eu não sou mais escravo, eu fui liberto por Cristo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, verso 4, é um dos versos lindos da Bíblia, né? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei daquele tempo, claro, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ai, que coisa maravilhosa. Jesus veio na plenitude dos tempos. Olha, tinha um governo só, praticamente, Roma, né? Dominava o mundo, foi o mais extenso dos reinos. Eles falavam uma língua só, eles tinham estradas que cortavam todo o reino. Roma fez uma porção de estradas, a Grécia já fez bastante também, mas eles tinham essas facilidades. Já havia a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, já estava escrita há 200 anos em grego, era a Septuaginta, era a Bíblia que alguns traduziram para o grego. Então ficou fácil, a língua era essa, o grego, a Bíblia, um só governo. Então foi a plenitude dos tempos. E os judeus estavam espalhados. Já pensou? Os judeus vão para Jerusalém e levam, olha, nasceu o Messias. E levam para o mundo todo. Eles não fizeram isso. E ficaram ainda debaixo do jugo. E os que se converteram agora querem continuar debaixo do jugo. Mas ele diz assim, Jesus veio na plenitude dos tempos para libertar, para nos adotar como filhos. Não importa se você foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai. A Bíblia diz ainda, Deus diz assim, né, se a mãe rejeitar o seu filho, eu não vou rejeitar. Então, nós temos aqui, estamos falando de um Deus que Ele adota todos para o seu reino. Ele é o pai, Ele é o filho pródigo que fica esperando, Ele é o pai, né, do filho pródigo que fica esperando o filho voltar. É esse Deus que nos ama primeiro, por isso que nós o amamos. Ele quer a nossa filiação. Então, Paulo ele vai falar sobre os ritos, né? Os ritos judaicos. E diz assim, quereis, no verso 9, quereis ainda escravizar-vos? Vocês querem ficar como escravos? Não querem mais ser adotados? Então guardais dias, meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Acho que eu perdi meu tempo. Não é de forma nenhuma. Paulo é retórica, né? De forma nenhuma ele amava aquele povo. Mas eles estavam discutindo sobre os 7 sábados cerimoniais, sobre as luas novas, as festas dos judeus. E há quem diga até que aqui o sábado estava incluído nessa palavra dias, né? Mas o sábado nunca foi apresentado assim, desta forma. Ele sempre tem um destaque na Bíblia. Aqui se referem aos sábados cerimoniais, às datas cerimoniais, porque o sábado foi feito antes do pecado, foi estabelecido antes do pecado. O próprio Deus descansou, ele não precisava descansar, mas ele deu o exemplo para descansar. Então aqui não se refere ao sábado, se refere às festas cerimoniais, que tinham que ver com o pecado. O sábado não tem que ver com o pecado. Quando Jesus morreu na cruz, todas as leis cerimoniais que apontavam para ele, deixaram de existir. O véu do templo rasgou de cima a baixo. Não é assim que está escrito, quando Jesus morreu? Porque aquelas leis não tinham mais sentido, o cordeiro era ele. E ele virou sacerdote depois. E é o nosso advogado e juiz. Que segurança maravilhosa, nosso Pai. Temos a filiação, somos adotados por Ele, então não vamos mais voltar para trás. Paulo fala ainda sobre essa perplexidade, né? De vocês estão pensando que eu virei inimigo de vocês? Não, de jeito nenhum. E vamos para o final aqui, que nós já estamos terminando, né, o tempo. A partir do verso 21, ele fala sobre fé e obras. E usa Agar e Sara. Você sabe quem foi Agar e Sara? Sara foi esposa de Abraão. Algumas pessoas não estão muito familiarizadas com a Bíblia, né? Mas vamos indo que você vai ganhar conhecimento para depois buscar atrás no Antigo Testamento e tal. Mas Sara e Abraão receberam a promessa que seriam pais de uma grande nação. E ela era estéril, ela não conseguia ter filhos. Então ela disse, bom, vamos dar um jeito, vamos fazer alguma coisa nossa. Agar, que era uma empregada, uma serva egípcia, Agar, você vai deitar-se com meu marido, vai ter um filho, e aí Deus vai poder fazer dele uma grande nação. Olha só que absurdo. Nós somos assim, a gente quer ficar ajudando a Deus. Deus tem um propósito, Deus tinha um plano, só que eles quebraram o plano de Deus. E veio Ismael. Ismael é o pai dos árabes. E vejam que confusão, árabes e judeus não se dão até hoje. E depois, com 99 anos, Abraão e Sara, com 90 anos, tiveram um filho, Isaac. Aí vem toda a descendência, descendência de melhor, dos judeus.
judeus e árabes não se dão, e eles são irmãos de mães diferentes. Olha que absurdo quando a gente faz a parte que devia Deus fazer, quando nós fazemos essa parte. É isso que ele está dizendo aqui. Ele vai fazer um jogo de palavras, leia bem devagar isso que você vai entender. Mas o que ele quer dizer é assim, Agar é o resultado das obras humanas. A gente querendo ajudar Deus, a gente querendo salvar a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus estava com Sara. Sara, então, é a promessa de Deus. Então ele fala aqui sobre uma porção de coisa, Monte Sinai e Jerusalém, Monte Sinai se referindo a Agar, não é? A lei cerimonial, dali partiram as leis cerimoniais. Vai falar sobre Jerusalém física e Jerusalém celeste. Agar é a física, celeste é Sara. Vai falar sobre outras coisas também aqui, mas sempre nesse sentido. O homem tentando fazer a sua própria salvação. E esse é o sentido da carta aos Gálatas. Paulo está dizendo aqui que nós não podemos fazer a nossa salvação, que não podemos esperar na lei para realizar a salvação que compete a Ele. Ele morreu por nós. Logo no começo da carta ele fala isso, né? Ele morreu para nos desarraigar do pecado. Tenha essa esperança. Você é filho de Deus. Não, você não é pouca coisa, não. Você é muita coisa. Filho do Rei. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esta mensagem linda da Tua Palavra. Primeiro, nos coloca como filhos por adoção. Nos coloca como filhos por salvação, por opção do Pai Celeste. Então nós sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos. Isso nos dá alegria no coração. Ajuda-nos a termos este pensamento hoje, para vivermos os embates, as lutas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminamos aqui o programa. Esperamos você no nosso próximo encontro. Até lá, hein?